Olá, pessoal, bom dia. Como estão todos vocês? Hoje, domingo, dia 6 de setembro, faltando 2 minutos aí para mim iniciar nossa transmissão da obra do Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos, em que vamos continuar, a fala sobre os desafios da escola para lidar com aqueles jovens, que estão na escola e que já estão dando sinais de que estão envolvidos com as drogas, não é mesmo? E como a escola lidar com esse problema? Como fazer? Como lidar? Como conseguir um apoio, um amparato aí, senhores professores, senhores diretores, como fazer? Não é mesmo? Eu entrei aqui um pouquinho antes para que as pessoas possam conectar aí, pode entrar à vontade, tá? Pode comentar, perguntar, participar aí, sintam-se à vontade. Todos que estão me ouvindo aqui, novamente, um ótimo dia para vocês, ótima manhã. 1 minuto, eu já entro aqui em si, dando continuidade, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao tópico que fala caso os pais duvidem. Aí como a escola pode estar lidando quando acontece esse fator, quando os pais duvidam, A escola passa a situação, diz que está havendo, essa mudança comportamental, alguns traços que está observando que aquele jovem, ele pode estar ali envolvido nesse meio ou com alguma substância química. E aí, como a escola lidar quando os pais duvidam? Então, nós vamos introduzir hoje nossa live, nossa transmissão, analisando essa questão. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada, pessoal, ao título da nossa obra, Juventude, Drogas, Anjos Caídos. Porque os pais, eles não acreditam. Eles sempre duvidam. Não é? Então, é um grande desafio para a escola que os pais estejam ali sintonizados, estejam atentos, porque os pais não acreditam. Às vezes é necessário muitos indícios para que eles abram os olhos, para que eles entendam que aquilo é realidade, que aquilo está acontecendo. Não é mesmo? Porque para os pais, a maioria dos pais, os filhos é que são os corretos, os filhos é que estão certos. E na realidade, eles descobrem que não é por aí, não é bem assim. Não é mesmo? Então, José Emílio conectado, muita honra aqui, sua presença. O Eustáquio Ventura, bom dia. Sheila Meirelles, bom dia. Todos que irão se conectar aí. Esse vídeo, pessoal, assim que eu encerro, eu descarrego ele aqui no celular, e alimento lá no YouTube também, a minha página lá do YouTube. Então eu vou estar compartilhando aqui, não tem importância quem tenha perdido, pode estar assistindo em outros horários também. E fica aqui na minha linha do tempo também do Facebook. Então agora vamos iniciar lá o tópico, o problema, os desafios das escolas quanto à questão da dependência química dos jovens, que ali estudam, e como lidar quando os pais duvidam. Como mostra a Síndrome dos Anjos Caídos, da qual falo no capítulo 2 dessa obra, não é raro a família duvidar da escola e argumentar que seu filho não mente. Então, olha para vocês verem, é o que eu estava explicando. Geralmente, os pais não acreditam na palavra da escola, ou não acreditam na palavra de ninguém. Demora muito para que eles entendam que não, o filho de fato está envolvido, o filho de fato ele não está bem encaminhado, o filho de fato está tendo reações diferentes, o filho de fato está envolvido com drogas. Então isso é uma dura realidade para os pais que procuram nunca aceitar, nunca dizer não, meu filho está com esse problema. É muito difícil esse processo.
Esses pais usam esse argumento para fugir da realidade tão temida. Meu filho está usando drogas. E eles provavelmente desconhecem que a mentira é a primeira mudança de comportamento em um usuário de drogas. Então, eles não sabem, porque como não sabem lidar com a situação, eles não observam que essa característica de mentir sempre, né, de estar sempre mentindo, é uma das primeiras características, é um dos primeiros indícios de que o filho está envolvido com drogas. Ele mente muito, ele nega a todo tempo, não é? Ele diz não, eu não estive com fulano de tal, não, eu não estive nesse local, eu não... Se, por exemplo, a mãe descobre, inclusive até drogas, né, na mochila, em alguma gaveta ali do quarto, ele fala que não é dele, que ele está guardando para alguém, é muito insistente nisso. Então a mentira é um dos primeiros indícios e que acaba até, muitas das vezes, convencendo os pais de que, de fato, aquilo não é dele, aquilo não lhe pertence, que ele não está envolvido. Tá bom? Às vezes precisa de evidências muito mais concretas e até muito mais, ocasiões muito mais sérias de envolvimento do filho, como talvez uma prisão, né, por ter sido descoberto ali com certa quantidade de droga, ou até situações mais drásticas, algum óbito por envolvimento por dívida com droga, ou algum sumiço, para que o pai ou a mãe acredite que de fato o filho está envolvido com as drogas. A segunda, defender seu uso. Assim como o casal defende o filho defende o uso da maconha. Os filhos podem mentir não só para se safar da situação, mas também como uma tentativa de aniquilar o inimigo, isso é, todos os que forem contra seu hábito de usar maconha. Os professores têm como contribuir acompanhando o comportamento do aluno em classe, quanto ao relacionamento com os colegas e com eles. A sua participação em sala de aula, desatento, dormindo. Então, olha, presta bem atenção nesses aspectos. Senhores professores, senhores pais, quando os professores os disserem, olha os comportamentos em sala de aula. Ó. Desatento, dormindo, chegando tarde, saindo cedo, excitado, apagado. Aí o excitado aqui, pessoal, no sentido de que ele fica muito agitado, às vezes... A reação para alguns jovens é de muita agitação, muita euforia, tá bom? Ou apagado, que é reação para outros. Sua aparência física, relaxado, sem banho, não se preocupa com sua aparência, não se preocupa se ele está ali, né, por não ter tomado banho, com algum odor, ele não se preocupa com sua higiene, suas roupas descuidadas, sujas, etc. Então sempre é assim. E outra característica também do doutor Samitiba não traz, sempre ali tá para se esconder, né? Para tentar ocultar ao máximo, sempre com aquelas roupas. Tá um calor estrondoso lá fora, mas tá com aquelas blusas de frio muito grossas, com touca na cabeça, ou se não com boné, que por vezes está até escondendo droga ali dentro daquele boné, não é assim? Então, esses são os indícios, essas são as características que os professores, não raras vezes, encontram com jovens que estão fazendo uso envolvidos com drogas ali no ambiente escolar. Agora, as escolas. E se os pais não comparecem? Se os pais não participam? Então, vamos lá. Os pais devem ser intimados a ir à escola por telefone, carta, e-mail ou mensagem em agenda escolar. Convém documentar as convocações e só, em último caso, incluir o aviso. Em caso de não comparecimento, tomaremos medidas drásticas quanto à matrícula de seu filho nesta escola. A hipótese de expulsão fica implícita. Se ainda assim faltarem à reunião, só restará a opção drástica, a expulsão. Diante da silenciosa conivência dos pais, o aluno usuário se sentirá reforçado na transgressão a qualquer norma escolar. Então, se o pai ele é intimado a comparecer, ele não comparece, o próprio pai está demonstrando para o filho que ele não deve seguir as normas da escola. Então, o exemplo, né, é o que mais ensina. Se o pai não respeita as normas, se o pai não está atendendo ao pedido da escola, por que o filho vai atender? Ele põe isso na cabeça. Ele coloca isso na cabeça. Então, ele não vai respeitar qualquer norma, qualquer disciplina, né, normativa ali da escola. Porém,
É preciso ter certeza que os pais não querem ou se realmente não podem comparecer à reunião. Cabe à escola encontrar um horário favorável aos pais. Isso revela disposição em trabalhar a situação do filho deles. Às vezes, pode acontecer a real impossibilidade da presença dos pais. Então, é preciso compor o trabalho com quem se responsabilize pelo aluno, como o parente mais próximo. Então, a escola, ela nunca deve simplesmente duvidar, né? Porque o pai não foi, porque a mãe não foi. Porque, às vezes, realmente pode ter algum compromisso, pode ser horário de trabalho. Mas aí a escola também ela não pode ficar estática, não buscar um responsável por aquele aluno. Então, se não vai o pai, se não vai a mãe, vai um tio, vai um irmão próximo, que seja de maior, que seja responsável, para estar acompanhando ali as características, né, os indícios ali de que algo não está bem com o seu filho, né, com o seu parente ali, no caso, indo uma pessoa que não os pais, para acompanhar ali o rendimento escolar, né, diversos aspectos que a escola quer repassar para os pais e de suma importância. Porque quanto mais rápido identificar, por exemplo, o envolvimento com drogas, melhor será para lidar com a situação, para conter ali aquela situação. E quando os pais pensam diferente da maioria, pessoal? E aí? E aí, senhora escola? Alguns pais sabem do uso da maconha e concordam com isso. Fumar é um direito do meu filho. Pasmem, pessoal, mas é realidade. Principalmente quando os próprios pais, por exemplo, são usuários. Então eles concordam com aquele uso do filho. Olha que situação delicada da escola lidar. Em geral, eles também são ou foram usuários. Nesse caso, os princípios da família divergem das normas escolares. Tende a haver coerência, constância e consequência na educação a 6 mãos, que está lá na obra do Dr. Samitiba. Portanto, esse aluno não é indicado para essa escola. Falo da educação a 6 mãos no meu livro Ensinando, Aprendendo, Novos Paradigmas da Educação, da Integrar Editora 2006. Então, só analisar lá essa educação a 6 mãos dita pelo Dr. Samitiba. Por que educação a 6 mãos? Então, é a teoria desenvolvida por Dr. Samitiba, que foi um psiquiatra muito renomado, que atendeu diversos jovens, pais, né, desesperados com o uso de droga pelos filhos, em que ele vai trazer à tona, então, esse desafio de quando foge essa educação no âmbito dos pais, igual nós estamos aqui lidando com a situação, os próprios pais são usuários. Eles próprios vão divergir das normas da escola. Então, como conseguir converter ali essa influência tão pesada ali dentro de casa para aquele filho, para aquela criança? Então, nós vamos precisar de outras mãos para estar envolvida ali na educação daquele filho, para salvar ele, por mais delicado que seja a situação, igual essa aqui. Então, está na obra dele, Educação a 6 mãos. Por outro lado, dificilmente a família achará uma escola conivente com o uso da maconha, pois o uso da droga vai contra os princípios educativos básicos, contra a saúde social. Quem usa não pratica cidadania. Então, o pessoal aí está numa onda, né, querendo liberar a maconha, querendo liberar aí o plantio, né, de forma oculta, querendo liberar aí a questão do uso. Muito cuidado, senhores pais, muito cuidado, as autoridades. Por quê? O que ocorre? O uso da droga ele vai contra os princípios básicos, como a saúde social. Quem usa maconha não pratica cidadania, uma vez que desperdiça suas potencialidades. Então, coloca no ralo ali as potencialidades dos nossos jovens, joga para a lata do lixo. Então, poderiam ser grandes cientistas, grandes empresários, né? Grandes profissionais aí do serviço de limpeza, grandes profissionais aí do ramo automobilístico, grandes profissionais da área da educação, grandes profissionais da área de segurança, grandes profissionais da área do judiciário, grandes políticos lá na frente, não é mesmo? E aí, quando se começa ali desde a tenridade, o uso da maconha vai corroendo as células neurais, vai corroendo ali o grau de pensamento, de relação,
entre os jovens, dentro de casa, né? Vai destruindo ali a base principal que tem o nosso Estado, que é o quê? A família, e, portanto, se transforma num jovem sem perspectiva de futuro. Isso é muito, muito drástico. Faz mal a si mesmo, quem usa maconha, e pode prejudicar os outros, mesmo que a droga escolhida seja maconha. Mesmo que a droga escolhida seja maconha. Vou repetir. Faz mal a si mesmo e pode prejudicar os outros. O que pesa não é o fato de maconha ser porta de entrada para as outras drogas, mas ela por si mesma oferecer perigo. Todo usuário deveria se conscientizar de que o dinheiro que ele paga, isso que é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. O usuário é o responsável por alimentar o narcotráfico, por alimentar o tráfico de drogas. É ele que financia, não é mesmo? Questão de armamento, né? Financia o mundo do crime ali, né? Dos grandes centros de tráfico. Se não houvesse usuário, não haveria o traficante. Então, olha o que o Dr. Samitiba traz. Todo usuário deveria se conscientizar de que o dinheiro que ele paga pela droga vai parar nas mãos dos traficantes, que pode se transformar em arma com a qual eles podem matar, assaltar, roubar e sequestrar qualquer um, até mesmo um familiar do próprio usuário. Repetimos, consumindo drogas, o usuário alimenta a rede do crime. Então vou repetir, minhas palavras, que eu faço minhas palavras também, as palavras do Dr. Samitiba. Consumindo drogas, o usuário alimenta a rede do crime. Um usuário de drogas não consegue estar inteiro em um relacionamento, não só em termos de rendimento físico e material, como também na sua competência às atividades que tem de realizar, além de não ser uma pessoa totalmente confiável. Não se pode saber de antemão quando ele usará a droga, pois nem mesmo ele tem esse controle. Portanto, todo usuário de drogas não está em condições de estabelecer um relacionamento íntegro. E é muito interessante, né? As pessoas próximas, os parentes, ele mente tanto, ele faz tantas coisas erradas e fala tantas mentiras, que é um processo, mesmo depois da recuperação, é um processo lento, gradual e de muita paciência, até mesmo do próprio ex-usuário, o adicto em recuperação, de que os próprios familiares, de novo, venham a confiar nas palavras dele, confiar nos gestos, nas atitudes deles. Porque vocês próprios usuários que porventura vêm me assistir, vocês sabem que esse é um desafio imenso. A que seus familiares, a que seus parentes próximos, a que seus amigos venham a confiar novamente em você. Vai vir, mas você também tem que ter em mente que precisa de ajuda, é uma pessoa que necessita de uma mão amiga, uma mão fraterna, para se manter longe do vício. E um dia após o outro vencendo, né, o NA, o AA, só por hoje, o só por hoje tem um significado imensurável. Se eu fosse falar do só por hoje aqui, pessoal que me assiste, pessoal que vai nos assistir, eu demoraria mais do que o resto do dia. O só por hoje tem um significado muito profundo, que vai desde nível antropológico, desde nível sociológico, nível filosófico, comportamental, nível psicológico. São diversas searas. Então, eu ia aprofundar com vocês aqui, nós íamos discutir o dia todo, em diversas áreas do saber, do conhecimento. O só por hoje, ele significa muita coisa. Ele significa uma vitória imensa do adicto em recuperação. Quer dizer, aquele dia ele não fez o uso, aquele dia ele não teve contato com a droga, aquele dia foi um dia de vitória. E eu desejo do fundo do meu coração a vocês, né, eu frequento reuniões aí do AA, apesar de nunca ter tido problema com álcool, nem dentro de minha casa, graças ao bom Deus. Frequentei também e conheço o trabalho do Narcóticos Anônimos, que eu tenho amigos, inclusive tem um núcleo, né, muito especial lá em Diamantina, minha cidade natal, em que eu tenho amizades e eu conheço o trabalho deles também.
E eu digo, pessoal, ali são casas abençoadas, casas que já fizeram recuperar muitos pais, muitas mães de família e fizeram com que muitos filhos, crianças, jovens pudessem ser felizes e não tivessem um encaminhamento aí para esse lado, para esse mundo aí das drogas. Hoje eu estou um pouco inspirado, né? Tem dia que a gente está mais inspirado. Então vamos lá. Professores suspeitos. Ai, 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 e agora? A situação agrava-se ainda mais quando, em vez de um estudante, é um professor que está sob suspeita de usar ou traficar. Como tem acesso maior aos alunos, pode-se aproveitar disso para colocar o produto, droga, no seu mercado, que são os alunos. E eu já soube de caso nesse sentido. Eu não comprovei assim enfaticamente, mas já ouvi dizer, já soube de caso assim, que o professor próprio aliciava seus alunos. Aí é uma situação muito grave, uma situação muito delicada e que tem que haver punibilidade, né? Tanto da escola quanto acionar os outros órgãos para que tome as devidas providências, porque ele vai estar ali desencaminhando, ele tem um poder de persuasão muito grande com os seus alunos, vocês imaginam? E aí se ele oferece droga, se ele coloca os alunos dele ali em contato com a droga, os alunos pensam que aquilo ali, né, é bom, é divertido, ele tem um poder de persuasão muito grande ali com seus alunos, é o professor, é o mestre. Se ele está dando esse exemplo, se ele está oferecendo, então para aqueles jovens pode transparecer que é algo bom, que é algo saudável, e não é. Nós sabemos que não é. A medida, nesse caso, deve ser drástica. Óbvio, eu falei, o doutor Santiago está confirmando. Professores, além de dar aulas, devem ser modelos comportamentais de saúde social e formadores de opinião. Quando passam drogas aos alunos, é porque devem estar mal intencionados, adoecidos pelo vício ou porque desconhecem os malefícios das drogas. Se o professor tem um vício, que se trate. Se lhe faltam informações, que estude. Se está em más intenções, não deve ser educador. Uma escola será denegrida em seus valores caso no corpo docente haja um usuário de drogas. Isso é um problema sério, pessoal. Eu não digo só a nível de escola que eu falo ensino médio, ensino fundamental. Isso também é algo muito presente, de forma muito decisiva, infelizmente, nos grandes núcleos universitários. Eu não vou citar aqui universidade A, B, C, não vou citar. Mas sabemos, né, temos conhecimentos, próprios alunos dizem que é um problema sério, um problema grave e que há o corpo docente presente também no uso e consumo e fornecimento de drogas também nos grupos universitários, infelizmente. Que deveria ser um núcleo de conhecimento, um núcleo de saber, um núcleo de desenvolvimento de pesquisas, aprofundamento para a transformação do social, desenvolvimento do país, é um ambiente que muitas das vezes é utilizado por professores que têm até níveis altos de conhecimentos, que se diz por títulos, né? De doutores, de mestres e tal, e que são usuários e que aliciam ali também seus alunos. É um problema muito sério, muito grave e que é uma realidade, tá bom? E aí eu fico pensando, né? Igual eu estava comentando outro dia com alguns amigos. Como é que pode, às vezes, um educador ter um grau tão assim alto de cultura, um alto grau de conhecimento, um alto grau científico do saber, estudou ali a vida toda, ele se envereda pelas drogas, sabe que não faz mal, não é falta de conhecimento, você pode pesquisar qualquer tempo no Dr. Google, por exemplo, né? Você joga ali a maconha, você vê o tanto de males que causa para o organismo, para a saúde, para a mente, para o desenvolvimento, e eles são usuários, né? E ali também compartilham com seus alunos, às vezes fornecem, às vezes incentivam que usam, não é? É algo assim incompreensível devido ao grau de intelecto, grau de entendimento desses educadores, tá? Eu gosto muito desse termo, educador. Então, que deve ser um educador em suma. Se faz isso, se alicia os alunos para as drogas, se os incentiva a isso, não é um educador, não é um bom educador. Com certeza não. O professor
deve vestir, olha o que o doutor Samitiba traz, o avental comportamental escolar, seguir os procedimentos estabelecidos pelas normativas da escola a qual pertence. Falo do avental comportamental do professor na obra Ensinar Aprendendo Novos Paradigmas na Educação, da Integrar Editora 2006. Então, quem quiser aí aprofundar sobre o avental comportamental, entre aspas, do professor na obra Ensinar Aprendendo Novos Paradigmas na Educação, Dr. Samitiba. Seguir os procedimentos estabelecidos pelas normativas da escola a qual pertence. Ao usar drogas, ele rejeita esse avental e, sem ele, não é digno representante da escola. Professor que usa drogas e passa aos alunos não tem saúde relacional para ser educador. Raciocínio semelhante pode ser aplicado ao professor que fuma cigarros em sala de aula. Além de contrariar a lei, ele estimula a vontade dos alunos tabagistas e desperta o interesse dos que não são. Isso sem considerar o prejuízo a que todos os estudantes estão expostos como fumantes passivos. Ou seja, além dele incentivar o uso do cigarro ali por os outros estudantes, ele também está contaminando os demais, todos ali, né, no ambiente, por serem fumantes passivos. Traficantes escolares. Vamos ver agora os traficantes escolares. 2 tipos de tráfico podem ser praticados dentro de uma escola: o micro e o mini. O microtraficante não recebe pelo trabalho. Então, vamos diferenciar o microtraficante do mini traficante dentro de uma escola, pessoal. Então, nós vamos começar analisando o microtraficante. O microtraficante ele não recebe pelo trabalho, trafica em benefício próprio. Um dos alunos se candidata ou é escolhido pela turma para ir à boca onde o traficante maior tem ponto, frequentemente uma favela. Ele compra a droga em maior quantidade por um preço menor. Ao vender aos amigos, tira sua parte. Esse traficante não está a serviço de ninguém, mas já tem um grau de envolvimento maior do que o simples usuário, porque faz contato com o traficante. Por ser esperto e ardiloso, a maioria goza de status especial na turma, algo semelhante a chefe de turma, que não ensina os macetes aos outros para não perder o benefício de usar drogas sem precisar pagar. Ele pega, leva, não paga, usa, porque ele tira a parte dele, não é mesmo? É em benefício próprio. Ele não preocupa ali em angariar algum valor, que nós vamos ver que é a diferença para o mini traficante. O grupo que se une para adquirir droga cria um vínculo de cumplicidade e garante um acordo de silêncio. Ninguém pode entregar ninguém. Quando um deles é surpreendido, jamais denuncia os colegas, por causa desse pacto de usuário. Agora, isso o microtraficante. Agora, vamos ver o mini traficante, pessoal. O que seria esse mini traficante? Márcia Rocha, seja bem-vinda conosco. Já estamos aqui um pouco desenvolvido aqui na nossa transmissão, mas se você quiser pode retornar aí na setinha, né, lá do início. Tem informações muito importantes antes, ou só aguardar finalizar, que ele vai estar disponível aqui na minha linha do tempo e logo, logo eu alimento também o canal do YouTube. O mini traficante trabalha para um traficante maior. Esse já é diferente. Compra e revende droga, ganhando dinheiro com isso. Então, a diferença do mini traficante para o microtraficante, ele também vai pegar drogas lá na favela com um grande traficante, só que ele pega, ele reúne a turma ali, ele pega, e aí a paga dele não é em dinheiro, ele não pensa no financeiro, ele não está vendendo. A paga dele é a parte dele da droga, que ele também é usuário. Eu diria que o microtraficante seria um usuário que ele gerencia ali a distribuição da droga na escola. Diferentemente do mini traficante, que ele vai ter contato com um grande traficante, ele vai pegar a droga para a turma, só que ele pega a droga, muita droga ali para a turma, só que ele compra uma grande quantidade e revende ali para aquela turma na escola, tá? Seu método de ação assemelha-se ao traficante comum, criminoso. Ele tenta aliciar outras pessoas, oferece droga de graça, faz um caixa de crédito.
A diferença é que atua apenas entre conhecidos. O dinheiro obtido dessa forma quase sempre é gasto com drogas. Tanto o mini quanto o microtraficante habitualmente são pessoas que partiram para isso em função do uso das drogas. Então, o que eles têm de comum é isso. O microtraficante e o mini traficante são usuários de drogas, tá bom? Apesar que o mini traficante, ele compra para revender e ele ganha também com isso, mas na maioria das vezes, ou se não, 100%, o dinheiro dele é para comprar droga também, tá bom? Pode-se dizer que o mini traficante é uma espécie de agravamento da atuação do microtraficante. Então, o mini ele pode ser considerado como uma agravação da atuação do microtraficante. Ele passa a fazer tráfico porque dá lucro fácil. A média que recebe por mês varia de 600 a 800 reais. Quantos adolescentes ganham tudo isso? Escola não é instituição penal nem clínica de tratamento. Suas leis são mais brandas que as sociais, porém têm que ser mais severas que as familiares. Diante de um microtraficante, a escola não pode se dar ao luxo de ignorá-lo. E com um mini traficante, ela tem que ser bastante assertiva e severa. Esses indivíduos não podem conviver com outros colegas, funcionam como um câncer que se dissemina pelo organismo. E como se fosse um tumor, devem ser encaminhados imediatamente para tratamento, cabendo à escola a decisão de expulsá-los ou não, conforme o histórico escolar. Os mini-traficantes dificilmente se recuperam, mas os microtraficantes tendem a parar para não perder a escola quando a valorizam. Os colégios têm de usar as armas que lhes são cabíveis: educação, preparo pessoal e integração relacional. Então, o mini-traficante, pessoal, geralmente é mais difícil recuperar, porque o vício dele já é mais contumaz, já é mais desenvolvido, já é mais profundo. Ele revende a droga, adquire ali um valor, o dinheiro, mas é para uso, é para ele usar, não é para ele comprar outras coisas. O microtraficante, que é aquele usuário que ele só vai pegar a parte dele, não preocupa com questão financeira, financista, ele já está, vamos dizer assim, ele seria uma fase inicial para um desenvolvimento de se tornar um mini traficante. Compreendem? Aí o que acontece? Quando esse microtraficante ele valoriza a escola, ele é mais difícil trabalhar ele, porque às vezes ele tem medo de sair da escola, porque valoriza a escola. Então, é o que se diz. A prevenção ali no início, a atuação logo no início com o microtraficante pode fazer com que este não se torne um mini traficante, não desenvolva seu uso, não fique mais difícil ali converter esse contato dele, essa comercialização, né, de drogas dentro da escola, levando para os outros alunos. Nós vamos finalizar essa live de hoje, pessoal, com o tópico a questão do sigilo. Aí nós vamos ver agora como a escola lidar com isso. Quando guardar sigilo, como guardar sigilo, deve falar para alguém, deve falar para os pais, para quem deve falar. Para no próximo final de semana a gente iniciar com um tópico muito importante também, que é o tópico que fala do trabalho preventivo eficiente dentro da escola, tá bom? Vamos finalizar aqui a questão do sigilo. Uma das dúvidas mais frequentes é se todo esse procedimento adotado, sobretudo após a descoberta do uso de drogas, deve ou não ser mantido em sigilo perante outros alunos e professores. Não é preciso exibir, mas tampouco se deve esconder. É importante que sejam explicados os procedimentos tomados a todos que se interessarem. Quando a escola identifica um usuário, geralmente outros alunos já o tinham identificado. Estes ficam na expectativa do que acontecerá com o usuário, quais as medidas que a escola tomará. Então, por isso que tem que ser medidas drásticas, medidas duras, para que os outros alunos vejam que a escola não está aceite com aquilo, né? Não está omissa com aquilo, não está deixando a coisa correr solta. Se nada acontecer, essa impunidade pode estimular os outros usuários a consumir droga na escola. O contato com usuários impunes pode incentivar os não usuários a experimentar drogas na escola. É o que eu acabei de falar. A escola torna-se um ponto de compra, venda e uso de drogas. Não só de maconha. Com certeza, outras drogas mais potentes virão.
Droga é só o início. Outras drogas possivelmente virão. Um bom procedimento é acompanhar quais as atitudes de que a família tomou com o usuário. Se for indicado tratamento, a escola poderia também acompanhar o tratamento e contribuir diretamente, informando ao médico a evolução do seu paciente na escola. Então, a escola tem que ser parceira ali. No caso, se o aluno for encaminhado ali para um tratamento, ela deve ser parceira de um médico, informar quais os comportamentos que ele está verificando depois que o usuário iniciou o tratamento, né? O que ela está observando no rendimento escolar. Então, isso tudo vai ser importante para que o médico, ali, o profissional, possa estar diagnosticando e acompanhando ali o desenvolvimento daquele adolescente. Dessa maneira, todos os alunos percebem que usar drogas é um problema que tem de ser tratado. Então, isso deve ser incutido aí na mentalidade dos jovens. Eles devem perceber que as drogas são um problema e que deve haver tratamento. E não o usuário ser simplesmente suspenso ou expulso. Não. Eles devem entender o cerne, né? A importância ali é que os adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças entendam que as drogas são um problema. São um problema sério, um problema de saúde, um problema que vai prejudicar o nível psicológico, vai prejudicar o relacionamento dele com os outros, em casa, que não é legal. Droga não é legal. Quem é feliz não usa drogas. Drogas vai trazer infelicidade geral. Em casa, no trabalho, na sociedade, em todos os ambientes que aquele adolescente frequentar. Finalizamos hoje, então, com esse tópico. Hoje eu estou bem inspirado, graças ao bom Deus, né? Outros momentos também eu estou, mas tem dia que a gente está mais, não é? Então, espero ter passado as melhores mensagens para vocês, jovens, crianças, pais, educadores, aos lares aí do Brasil. Nós vamos iniciar o próximo final de semana, pessoal, com o trabalho preventivo eficiente nas escolas, tá bom? A capacitação dos profissionais, entender a importância da prevenção dentro da escola com a questão das drogas. E aí, desejar para vocês, então, uma excelente semana. Amanhã, né, dia 7 de setembro, dia, né, de lembrarmos nosso símbolo maior, o Brasil, a nossa bandeira nacional, né? 7 de setembro, um dia importante na nação brasileira. E eu desejo a vocês muita felicidade, muito sucesso, muito Deus no coração de todos vocês. E das formas como eu finalizei nas outras transmissões, um beijo no coração, né? Todos estão conectados aí, todos que irão se conectar, assistir. Eu finalizo da mesma forma que eu estou finalizando sempre, deixando a frase fundamental e lapidar do Dr. Samitiba. Quem é feliz não usa drogas. Forte abraço e até a próxima, pessoal!